Aí, doutora, tudo bom? Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Demorou um pouquinho para entrar, mas tudo Na tranquilo, né? verdade, eu entrava e você não conseguia me visualizar. Eu até acenei, mandei para você no direct, mas agora deu certo. Pô, graças a Deus, tudo bom, né? Tudo em paz. E você, como tá? Bom, né? Tudo bem, tranquilo. Que bom. É, quer se apresentar? Quer sua apresentação ou quer que eu lhe apresente? Como Como é que você você acha preferir. melhor? Como você preferir. Pronto, então assim, a professora Silvia Renata é professora universitária, é bacharel em Direito, tem mestrado em Sociologia, terminando doutorado pela Universidade Federal e é delegada especial de Polícia Civil. É isso? Ainda não E aí, especial, em vias de. mas vai ser brevemente, você nem se preocupe. E aí está sendo convidada pelo grupo Saúde da Mente, né, que é um grupo é um grupo que é feito pelo NASF Recife, que é Núcleo de Atenção, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que apoia a unidade básica aqui de Recife, e ela vai contribuir conosco o tema de violência contra a mulher em tempos de pandemia. É isso? E aí, esse grupo também, a discussão, quem quiser acessar pelo YouTube também vai ter acesso, né? Lá com 24 horas tem o acesso. E aí a gente vai dividir essa discussão em três módulos. E aí o módulo primeiro ficou visão geral da violência, o segundo ficou o trabalho em rede e o terceiro módulo, trabalho de prevenção e pós-venção. E aí vem algumas questões de algumas pessoas que acompanham, né, o grupo. Aí eles fizeram algumas perguntas e aí a gente vai iniciar, naturalmente, com a visão geral e de uma afirmação que a OMS traz, afirmando que a violência doméstica é um problema de saúde pública. E aí a gente queria ver a sua opinião, doutora Silvia. O que é que a senhora acha dessa opinião da OMS? Então, Eduardo, inicialmente, boa noite a todos que estão aí na audiência. É sempre bom conversar sobre um tema tão importante, né? Como a necessidade das reflexões sobre a violência doméstica, sobretudo nesse período de pandemia, onde a quarentena tem implicado uma série de consequências, inclusive o maior sofrimento de algumas mulheres, idosos, crianças, né, que vivenciam essa realidade de violência doméstica. Então, iniciar agradecendo o convite por tratar desse assunto e tratar disso como um tema de saúde pública, né? Como a repercussão da violência doméstica, e aí já respondendo a essa primeira consideração que você faz, da violência doméstica como uma questão de saúde pública, é muito importante, porque não é só uma questão meramente policial. A violência doméstica ela tem vários reflexos, né? O reflexo policial é um deles, o reflexo da necessidade da atuação do sistema de justiça é um desses, mas também a questão de saúde, né? Se a gente considera saúde como uma lógica de bem-estar, né? De bem-estar do ser humano. Então, é muito importante essa reflexão e essa colocação das organizações mundiais nesse sentido, da necessidade de combate à violência doméstica, no sentido de alcançar o bem-estar dessas pessoas. E quando eu falei inicialmente, sobretudo nesse momento de pandemia, porque durante a quarentena as pessoas ficam reclusas, elas ficam dentro de suas casas, né? Elas são obrigadas por orientações das autoridades sanitárias de permanecerem em casa, porque a gente sabe que com a ausência, até encontrarmos a vacina, né, até ser encontrada a vacina contra o Covid ou para tratamento do Covid-19, a melhor forma é as pessoas ficarem em suas residências. Então, essas pessoas que sofrem violência dentro dos seus habitats, dentro das suas residências, elas tendem
a serem ainda mais vítimas dessas situações, né? A serem ainda mais vitimadas em virtude da hiperconvivência. As pessoas ficam ainda mais dentro de suas casas e com esses agressores que também permeiam o seu âmbito familiar. Muito Alguém bem. E falou, aí tá a gente gravando percebe, aqui, eu não sei se você está conseguindo eu me estou ouvir bem. escutando bem, Ah, tá tudo tranquilo, tá ótimo. tudo bem. O mestre Paulo, eu acho que ele deve estar Né? com algum problema, então, na internet dele, Na né? Por internet isso, mesmo. gravando. É o Paulo Mola, é de Isso. Capoeira. Ah, tá. E aí, doutora, veja bem, naturalmente, como a senhora já falou, que as causas multifatoriais, né? E aí a Sim. gente percebe, como bem você colocou, que o aumento da violência doméstica e familiar, ela vem aumentando em função da questão da pandemia. E isso a gente traz a nível nacional e a nível internacional. Por exemplo, a nível nacional, nós tivemos São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mato Grosso do Sul, né? E Pernambuco, principalmente não só a questão da violência com as mulheres, mas também com idosos e crianças. Sendo assim, pela sua experiência que você tem como delegada de polícia, né? E socióloga também, e pesquisadora no assunto, eu gostaria de você que trouxesse a sua prática. Quais as causas? O que você percebe na prática? O que dá motivo à violência? Olha, Eduardo, essa questão da violência doméstica, né? Ela não é um privilégio, um problema do Brasil. É um problema de âmbito mundial, planetário. Então, as causas ou as hipóteses que a gente levanta como causa, elas não são adstritas, elas não estão exclusivamente no Brasil. E o que tanto a teoria quanto a prática também nos mostram é que o grande mal ou o grande provocador desse problema é uma estrutura patriarcal, uma estrutura permeada de machismo dentro de toda a sociedade, que faz com que os homens, ou alguns homens, lembrando, né, que essa ideia de que a violência doméstica ela é praticada por alguns homens, né, e se sintam no direito de praticar violência contra as pessoas com as quais ele convivem por objetificar essas mulheres, ou seja, tratar mulheres, filhos como objetos, né, como sendo pertencentes àquelas pessoas. E isso lastreada numa estrutura patriarcal, para aqui traduzindo, né, o que é o patriarcado, essa lógica do que o homem e o pai ele pode mandar, dominar e inclusive destruir, né? Como tem essa mentalidade de alguns homens que se não é dele, não será de mais ninguém. Uma ideia completamente ultrapassada, né? Se a gente tem uma sociedade lastreada na igualdade de homens e de mulheres, no respeito mútuo entre os seres humanos e nos direitos humanos. Então, isso é uma lógica do passado que alguns homens ainda vivenciam essa realidade de séculos atrás e tentam estabelecer no seu dia a dia, na sua vivência, na sua vida, essa ideia de objetificar outras mulheres. Então, tanto a nossa prática, a nossa vivência no dia a dia, né, o empírico mesmo do que a gente vivencia nas delegacias, como a teoria, ela casa, né? Casa o que a gente percebe na prática com a teoria. Então, são homens que vivem numa realidade que não aceitam a lógica de igualdade entre os seres humanos. E a nossa Constituição de 1988, as constituições modernas, elas estabelecem essa igualdade. A igualdade entre homens e mulheres, entre todas as pessoas. Então, o que a gente mais identifica é essa ignorância
em relação a reconhecer o outro como um igual. Exato. E aí, quando essa pessoa não considera as normas, né, ultrapassa ou contraria, ele vai ser punido na forma da lei, né? E a lei que nós temos para se nortear é a Lei Maria da Penha. E aí, em contraponto, eu estava vendo uma pesquisa do IPEA, que ele fala que é o seguinte, que a população, 50% da população não acreditam que só a lei resolva. Então, dentro desse aspecto, o que é que a senhora, na Lei Maria da Penha, o que trouxe de avanços e desafios? Como é que você interpreta aí? Como é que você analisa? Então, a Lei Maria da Penha foi denominada foi dado esse nome em virtude de uma vítima de violência doméstica, né, que teve um caso muito emblemático, porque ela ficou paraplégica, né, a Maria da Penha anda numa cadeira de rodas, e o caso dela foi muito emblemático pelo tempo que decorreu-se até que esse autor desse crime, que foi o ex-marido dela, fosse efetivamente condenado. Então, a lei ela é de agosto de 2006, né? Agora, daqui a um mês e alguns dias, a lei vai fazer já 14 anos, né? Então, ao longo desses anos, o que se observa é que essa legislação, a Lei Maria da Penha, ela desvelou um problema que antes, muitas vezes, tendia a ser ocultado, né, Eduardo? Quantas vezes a gente não ouviu a expressão em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Uma lógica de Exato. omissão do Estado e das instituições em reprimir esse tipo de prática. Então, a própria sociedade, durante anos e anos, foi tolerante, né? A legislação, ela reflete o que o corpo social entende como importante ou não. Então, durante anos e anos, a sociedade como um todo tolerou e foi omissa a essas violências, né? A ponto da gente ter ditados populares como esse, num passado recente, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Mete a colher, mete a caneta, mete a algema. É isso que a gente tem que pensar hoje, né? Mas então a lei, ela inicialmente ela veio para desvelar esse problema, um problema que existia e as pessoas faziam de conta que não existia, né? E a partir de então tem-se uma forma de denúncia. As mulheres passaram a denunciar a prática desses crimes, o que não era denunciado. As mulheres não se sentiam à vontade para denunciar. E elas passaram a denunciar esses casos. Ao longo desses 14 anos, se observam algumas questões. Uma é o aumento das denúncias das práticas dos crimes de violência contra as mulheres, porque as mulheres são as maiores vítimas, assim como os filhos, as crianças, né? E, da mesma forma, se observou que houve alguma redução em alguns pontos. Então, nos 10 anos, quando a Lei Maria da Penha fez 10 anos, foram realizadas algumas pesquisas de âmbito nacional e em algumas delas, tristes cifras foram identificadas, a ponto de, no caso das mulheres negras, a violência contra a mulher, ela não teve uma redução, ela teve um aumento durante esse período de 10 anos, na primeira dezena de anos em que a Lei Maria da Penha existia, né? E aí a gente pode considerar como hipótese a questão não só do machismo, permeia toda a sociedade, né? Mas também do racismo. Pensar que as mulheres negras são mais vítimas
de violência, pelo menos durante esse período de 10 anos, do que as mulheres brancas. Então, tem aí muitas questões. Percentual 63% as mulheres negras. É isso. Então, a gente tem dados, né, que nos mostram que a lei ela teve repercussão, como eu disse, né, eu acho que a grande vitória, se eu posso falar assim, da lei é que as mulheres se sentiram capazes, elas se sentiram mais fortes, com mais respaldo para denunciar os crimes que antes ficavam provavelmente impunes, né? E até mesmo desconhecidos, né? Mulheres que por anos e anos sofriam violência sem denunciar os seus agressores. Mas outras questões, como essa das mulheres negras, infelizmente ainda existem essas desigualdades em relação ao alcance da lei, né? Onde a lei alcança. E isso certamente fruto, como eu disse, não só do machismo, mas do racismo que permeia a sociedade brasileira. As questões de desigualdades sociais, a gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países com maior desigualdade social no mundo. Então, é lógico que a violência familiar doméstica ela atinge todas as classes sociais, né? Não é uma coisa adstrita às pessoas pobres de forma nenhuma, mas a desigualdade social e de acesso à informação, de acesso a conhecimento, certamente também pode ser um diferencial no alcance da legislação de combate à violência doméstica. Nesse período de pandemia, bem interessante você falar da questão da violência que vem aumentando, né? Aumentou de fato, mas em contrapartida diminuiu o BO, né? O boletim de ocorrência diminuiu, né? Existem alguns. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa a convite contratada pelo Banco Mundial, identifica que em alguns estados houve essa redução. Ao mesmo tempo, alguns outros marcadores mostram que esses problemas não é que eles deixaram de ocorrer. E a questão da citação de pessoas que falam que estão presenciando, ouvindo ou identificando algum tipo de conflito doméstico e familiar nas redes sociais aumentou consideravelmente, né? Então, os monitoramentos que são feitos de redes sociais, de dispositivos, de diálogos através de redes sociais identificam que essas identificações aumentaram. Então, qual é a hipótese que se levanta? De que essas mulheres que são vítimas, essas pessoas, e aí tanto idosos como crianças, como mulheres, que são a grande quantidade de vítimas de violência doméstica, elas podem estar impedidas, né? E por que impedidas? Porque se a gente está durante uma pandemia, em meio a uma quarentena que estabelece que as pessoas não devem sair e algumas situações não podem sair de suas casas, então, até mesmo para buscar as autoridades, buscar a instituição que possa lhe dar socorro, essas pessoas têm mais dificuldade, né? Porque sob qual argumento essa pessoa vai sair ali do local que está sendo realizada a violência? Então, uma das hipóteses que se levanta é exatamente que essas pessoas estão impedidas, né? Elas estão impedidas pelas autoridades sanitárias e elas estão mais dentro do poder de domínio e de controle desses agressores. E, em virtude disso, em vários países, como eu disse, a questão da violência doméstica e familiar, ela não é adstrita ao Brasil, ela ocorre no mundo inteiro, né? E em muitos lugares, há 3 semanas atrás, inclusive, eu tive a oportunidade de receber numa live a professora Fiona Macaulay,
que inclusive é minha orientadora no período que eu fiz de doutorado sanduíche, né, que é a parte que eu fiz na Inglaterra, pesquisando inclusive o sistema de justiça inglês, e conversávamos com Fiona, e práticas muito semelhantes às utilizadas aqui no Brasil foram utilizadas na Inglaterra e países da Europa que passaram pela situação de pandemia um pouco antes do Brasil. Há exemplo de questões como as vítimas poderem pedir socorro, utilizarem códigos, né? Nas farmácias, as pessoas terem números de referência, códigos de utilização nas redes sociais. Então, no Brasil já existem algumas dessas campanhas, né? Das pessoas pedirem socorro nas farmácias, utilizarem um X vermelho na mão como um código de socorro. Então, existe uma série de práticas que estão sendo reproduzidas no sentido de dar opção a essas mulheres de pedirem socorro sem precisar ir na unidade policial. E aqui eu queria fazer uma pontuação que o grande portal de socorro dessas vítimas são as delegacias de polícia. As delegacias de polícia que estão abertas às 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Ainda que algumas delegacias não fiquem, mas vai sempre ter uma unidade de plantão onde essas mulheres se socorrem. Sobretudo nesse período onde muitas instituições fecharam as suas portas e estão fazendo atendimento telepresencial, atendimento por e-mail, atendimento por telefone. E o fato é, quando a vítima de violência ela se encoraja de procurar o socorro, ela precisa de uma pessoa que lhe dê o suporte naquele momento. E ela encontra isso nas unidades de polícia. Ô, doutora, mas mesmo assim, veja bem, existe aí uma crítica em relação a algumas pesquisas, no sentido dizendo que o Brasil existe somente 500 delegacias de mulher e com 100 casas de abrigo. Você acha que deveria existir mais delegacias, mais efetivo? Como é que você percebe isso aí? São poucas delegacias de polícia especializadas nesse sentido? Olha, Eduardo, de fato, o número de delegacias da mulher, ou seja, delegacias exclusivas para esse tipo de crime, para apuração desse tipo de crime, não é um número tão grande. Mas o que eu penso é o seguinte: o atendimento que uma mulher recebe hoje na delegacia da mulher, ela vai receber em outra unidade, o que a gente chama de unidade generalista. Tá? O que é uma delegacia generalista? É uma delegacia que abarca toda espécie de crime, desde os mais complexos, como investigação de tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos, latrocínio, aos crimes mais simples, né? E dentre esses crimes graves e crimes simples, também os crimes de violência doméstica. E o que eu penso é difícil colocar uma delegacia da mulher em cada município, né? Isso, se a gente pensar no tamanho do Brasil, o que a gente precisa é que a mulher tenha atendimento, que a vítima tenha atendimento, quer seja um idoso, quer seja uma criança, quer seja uma mulher. E hoje, e eu posso falar pelo estado de Pernambuco, e tenho conhecimento que muitos outros estados no Brasil também têm essa mesma logística, né? O formato de atendimento da vítima de violência é um formato todo já protocolar. Então, já existe um protocolo de atendimento na maior parte dos estados para a vítima de violência. E o que a gente precisa é que esse protocolo funcione, né? Eu acho que a gente precisa focar mais nisso, que o protocolo de atendimento da vítima de violência funcione. Ou seja, que ela tenha efetivamente um atendimento humanizado, que essa vítima tenha efetivamente disponibilizado a ela
o socorro médico, né? Ela precisando do atendimento médico e todas as medidas de urgência que a lei permite, que a lei prevê. E dentre elas, uma que é das mais importantes, das mais demandadas, são as medidas protetivas de urgência. O que quer dizer isso? É que a mulher, quando ela chega na unidade policial, ela quer se afastar daquele agressor. Porque, às vezes, por dias, por meses, por anos, muitas vezes aquelas mulheres foram vítimas. E quando ela chega, quando ela se encoraja, quando ela toma a coragem para pedir o socorro, ela não quer voltar para aquela mesma situação de violência. Existem as casas de abrigo? Sim, mas a gente sabe que nem sempre essas casas de abrigo têm as condições que essa mulher tem na sua residência. E as medidas protetivas, elas podem, entre elas, inclusive estabelecer a saída do agressor da convivência daquela mulher. Ela inverte o que na prática sempre ocorreu, que eram as mulheres ficavam na casa de vizinhos, de familiares, enquanto o agressor ficava no conforto da sua residência. Não é que o agressor perca o direito ao seu patrimônio, não. Se forem casados, cada um vai ter direito da metade do patrimônio, como as questões civis estabelecem. Mas naquele momento de agressão, a medida protetiva de urgência estabelece que o agressor seja afastado e que a vítima permaneça na sua residência. E o que infelizmente aconteceu é que eu digo porque nós, delegadas e delegados do Brasil inteiro, lutamos por esse projeto, que era o PL 7, que era uma alteração da Lei Maria da Penha, no sentido que as medidas protetivas pudessem ser estabelecidas já na própria delegacia. Infelizmente, juízes, promotores trabalharam, inclusive a Associação de Magistrados do Brasil, a AMB, fez nota técnica e trabalhou no sentido de que os delegados não pudessem ter esse direito. E hoje, em meio, acontece. Os fóruns, os juízes estão despachando por e-mail, né? Os fóruns estão fechados no Brasil inteiro, com orientação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, e as mulheres chegam nas delegacias e saem com as mãos abanando. Porque nós solicitamos uma medida protetiva de urgência, o juiz vai analisar, mas muitas vezes, e é com grande pesar que eu digo isso, porque há 3 semanas atrás eu estava num plantão, a gente sabe que nos finais de semana e nos períodos noturnos, o número de agressões cresce, porque também existe aí vinculações com o álcool, né? O consumo de álcool também, infelizmente, cresce. E muitas vezes essas situações de agressão se tornam ainda mais intensas, né? Com o consumo de álcool. E uma vítima de violência, ela olhou para mim, ela chorava, e eu entendo o sofrimento dela. E quando eu disse a ela que eu iria encaminhar a medida protetiva, ela me perguntou, eu vou levar no fórum? Aí eu disse, não. Infelizmente, não. O fórum está fechado. E a senhora vai fazer o quê? Eu disse, eu vou encaminhar por e-mail. E ela entendeu aquilo como um desprestígio. Ela disse, a senhora não se importa. E eu disse, não sou eu que não me importo. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. E quando nós, delegadas e delegados, lutamos para poder emitir a medida protetiva de urgência, era exatamente para não dizermos isso às mulheres nas delegacias. Que elas iam sair com uma folha de papel, que era um pedido, e que teriam que voltar naquele mesmo dia à convivência com o agressor. Porque se o agressor não é preso em flagrante, né, a gente processualmente existem direitos processuais penais, garantias processuais, e se ele não é preso em flagrante, como era o caso daquela mulher, essa mulher ela vai ter que voltar à convivência com o agressor. E eu disse a ela que nós poderíamos procurar uma casa de albergado, porque também não são tantas, como você mesmo colocou, o número é um número reduzido, de fato. Aí são as questões do limite do Estado, né? Os governos optam em que eles vão utilizar os recursos públicos. E a mulher disse, eu não vou tirar meu filho de dentro de casa para levar para um lugar que eu não sei nem onde é. E eu entendo aquela mulher. Mas, infelizmente,
nós, delegados de polícia, não tivemos essa possibilidade, né? Até agora, em 2019, houve uma alteração da legislação no sentido de possibilidade de atuação de policiais, desde que a unidade não tenha, o local, a comarca, não tenha juízes. Mas o fato é que os locais têm juízes, mas os juízes estão trabalhando por e-mail. Então, é uma circunstância decorrente da pandemia, logicamente, nós sabemos disso, mas que dificultem muito a compreensão dessas mulheres do atendimento que elas estão tendo. O Ney Norberto, ele entrou aqui, que está participando, e ele fez uma observação seguinte: ele disse que é importante a medida protetiva, mas o problema da medida protetiva é o cumprimento, é a fiscalização. Como é que você vê, Silvia? Sim, a necessidade da fiscalização da protetiva é uma realidade, eu concordo integralmente com ele. É muito necessário. Tanto que em muitos locais já existem as patrulhas da Maria da Penha.